procurar passar uma mensagem básica aqui sobre a questão de doenças na cultura do trigo, né, num tempo de 25 minutos. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu gostaria de falar é o fato de que existe uma série de doenças bióticas que causam problemas na cultura do trigo. O universo de doenças em todo o mundo chega a 70, 80, mas no Brasil ocorre cerca de umas 13, 14, 15 doenças que chegam a causar algum problema. Nesse quadro aqui, o que eu gostaria de chamar mais a atenção de vocês é em relação ao potencial de dano que algumas doenças que ocorrem aqui têm a capacidade de produzir, como por exemplo ferrugem, o ídio, que chega até 80%. Né? E algumas outras aqui, como o brusone, e a própria giberela e assim por diante. Mas aqui, como nós temos um tempo escasso aqui, eu vou procurar focalizar um pouco mais essas 4 grupos de doença, vamos chamar assim, que é o ídio, ferrugem, manchas e giberela, que são normalmente as doenças que são alvo de maior discussão, maior debate durante o ciclo de cultivo da cultura do trigo. Aqui nessa tabela, nessa figura, melhor dizendo, a gente procura fazer uma relação exatamente sobre o ciclo de desenvolvimento da cultura e a ocorrência dessas doenças. Então, nós temos, iniciando, o ídio, né, que já começa no final do afilhamento, vem vindo, mesmo a partir do afilhamento, vem vindo, depois começa a aparecer ferrugem, manchas foliares, né, representada por 3 manchas, mas o enfoque maior aqui é sobre mancha amarela, que tem sido o problema maior. E, por último, no espigamento, a gente tem o problema da giberela, que eu acho que vocês concordam comigo, tem sido, nos últimos anos, o principal problema em termos de doença na cultura do trigo no Rio Grande do Sul. Bueno, tem vários aspectos que estão envolvidos com o desenvolvimento de doenças, nas culturas em geral, e no trigo não poderia ser diferente, esses aspectos envolvem desde a época de semeadura, densidade, tem uma série de componentes envolvidos com a ocorrência de doenças. Mas eu chamo a atenção, e acho que vocês concordam comigo, que existem alguns que têm que ter um maior destaque. Eu chamo a atenção para a questão de umidade e temperatura. Nessa tabela aqui, o que a gente tem aqui, é uma relação das principais doenças que ocorrem na cultura e a definição da condição mínima para o desenvolvimento das doenças. Então, em termos de temperatura e umidade. E quando eu falo em umidade, eu me refiro a uma expressão, a um conceito muito importante para quem trabalha com fitopatologia, quem trabalha com doenças de plantas, que é o período ou duração do molhamento, que é o tempo que a superfície da planta permanece com alguma umidade. E que favorece, então, germinação de esporos, deslocamento de bactérias e assim por diante. Isso tudo, essa condição de umidade, ela cria uma condição, na medida em que se aumenta esse tempo, esse período de molhamento, favorável tanto para o desenvolvimento da doença em si, né, como para a diversidade de doenças, né. Isso eu chamo atenção na medida em que, quando a gente tem um período de molhamento de 18 horas, por exemplo, a gente pode ter ocorrência facilitada para o desenvolvimento da mancha marrom, causada por bipolares. Na medida que aumenta esse período de molhamento, vamos dizer, para 48 horas, nós temos a possibilidade de não só ter somente a mancha marrom, mas também a mancha da gluma. Então, aumenta a diversidade de doenças que podem ocorrer. Pessoal, existe um conjunto de medidas que a gente chama que compõe aquilo que a gente chama de manejo integrado de doenças, que engloba uma série de aspectos, desde época de semeadura, densidade de semeadura, enfim, nutrição, uma série de estratégias que somadas chama aquilo que a gente chama de manejo integrado de doenças, né? Compõem o manejo integrado. Aqui eu coloquei alguns desses aspectos, algumas dessas medidas, e faço uma relação com essas 4 doenças que eu estou enfocando com maior intensidade, que são as manchas, o ídio e a ferrugem. Primeira mensagem aqui que eu gostaria de enfatizar é a relação
que as manchas foliares têm, e o número de estrelinhas aqui é maior, justamente por importância de algumas dessas medidas, como a rotação de culturas. Parece chover no molhado, parece um assunto antigo, mas esse não é o que a gente percebe aí na nossa, digamos assim, na nossa visão dos acontecimentos na cultura do trigo. Na medida em que a gente percebe que a rotação de culturas não é uma prática que é adotada na totalidade dos produtores, principalmente em regiões de áreas mais pequenas, né? Produtores com áreas pequenas. Essa é uma prática que não é tão comum como se desejaria. Não é? Bom, isso é de suma importância para as manchas foliares, não é? Na medida em que não se faz rotação, tem a possibilidade de ter maiores problemas com rotação com manchas foliares. A questão de sementes, tratamento de sementes também é muito importante para as manchas foliares. A aplicação de fungicidas é uma estratégia, na parte aérea, não é? É uma estratégia que é muito interessante, a gente vai ver um detalhamento maior dessa estratégia mais adiante, né? Mas eu gostaria de fazer uma ênfase toda especial ao fato de que a gente vem tendo a possibilidade, as empresas de fungicidas vêm disponibilizando ao longo dos tempos, e nós vamos fazer uma espécie de um resumo mais adiante, vou mostrar para vocês, vem sendo disponibilizados fungicidas com maior eficiência. E a gente faz esse comparativo com o que se tinha na década de 80, na década de 90. Depois nós vamos fazer um paralelo sobre isso. Bueno, então é uma prática interessante a aplicação de fungicidas, ela fica muito a desejar para a giberela. Eu acho que vocês compartilham dessa minha proposição de que a giberela é uma coisa difícil de controlar, principalmente em condições de muita chuva durante o espigamento. E a questão de cultivares, que é importante para todas essas doenças aqui que a gente está enfocando mais. Mas para a giberela a gente tem, eu diria também que tem a dificuldade maior, na medida em que não é uma coisa tão simples de se obter resistência para a giberela, e não é só no Brasil, o mundo todo está procurando obter resistência, materiais com maior resistência, mas não tem sido uma tarefa muito fácil. Bueno. Bom, fazer um detalhamento sobre as principais doenças, eu começo aqui pelo oídio, né? A primeira coisa que me vem à cabeça quando eu penso em oídio é o fato de que existem cultivares com nível muito bom de resistência ao oídio. E essa é uma estratégia que o técnico, enfim, as pessoas que estão tratando desse assunto cultura de trigo, têm que ter essa noção. É a estratégia mais barata, né, e tem material que tem resistência. Eventualmente, se isso não for possível, né, se tiver que plantar uma cultivar que não seja tão resistente, né, existem outras estratégias, como, por exemplo, o tratamento de sementes, né? A gente vai ver um exemplo mais adiante do que significa o tratamento de semente. O tratamento da parte aérea, se destaca os triazóis, com maior eficiência para controlar essas doenças. Folicur, tebuconazole, metconazole e assim por diante, tem demonstrado maior eficiência. Outra doença importante é a ferrugem da folha. No mundo todo, para a cultura do trigo, a gente tem 3 ferrugens. Na nossa condição brasileira, a que ocorre é a ferrugem da folha. A ferrugem do colmo ocorria até a década de 80. Não está ocorrendo mais, em função de ações de melhoramento, que se obteve material com maior resistência. Né? A ferrugem amarela a gente não tem no Brasil, felizmente. E o principal aspecto que vem à cabeça quando eu penso em ferrugem é um evento, um fenômeno que é relativamente comum, que se chama quebra de resistência. Embora isso também ocorra para o oídio, por exemplo, para a ferrugem da folha, isso é um acontecimento que está bem estabelecido. Na medida que se planta material, assume área, proporções maiores, né, um determinado cultivar, se a cultivar era resistente, a tendência natural que ocorra a quebra. Em relação aos possíveis medidas de controle, se destaca basicamente 2. Cultivares resistentes, né, correndo-se o risco de ter esse inconveniente, de quebra de resistência, e o controle químico na parte aérea. Né. Se destaca entre o controle químico dessas doenças as misturas, né, de 2 grupos químicos que provavelmente vocês
que tem essa vivência mais prática na lavoura, tem essa noção, que são as misturas dos triazóis com as estrobilurinas, que, de maneira geral, tem demonstrado boa eficiência para controlar a ferrugem da folha. É uma doença que tem uma capacidade de ser agressiva muito grande, né? Num primeiro momento que a gente percebe são essas lesões aqui chamadas de urédias, e depois, no final do ciclo, passa para télias. A gente não tem hospedeiro alternativo na nossa condição brasileira, e a fonte principal de inóculo, é outro conceito importante em fitopatologia, são as chamadas plantas voluntárias ou plantas guaxas. Outra doença importante que vem assumindo proporções cada vez maiores aqui no Brasil, em especial no Rio Grande do Sul, é a mancha amarela. Como eu falei para vocês anteriormente, no Brasil hoje existe a possibilidade de a ocorrência basicamente de 3 manchas: mancha marrom, amarela e mancha da gloma. Mas a mais comum no Rio Grande do Sul tem sido a mancha amarela. O principal aspecto que também chama a atenção dessa doença é o fato de que ela tem aumentado a proporção numa correlação muito próxima com a questão do plantio direto, né? Então, sobrevivência do fungo que causa essa doença, que é Dreschlera tritis repens, é muito importante como característica dessa doença. Então, enfatizo mais uma vez aqui a questão de rotação, né? Tem aumentado essa doença, não só no Brasil, no mundo todo, e as principais estratégias para se fazer o controle dessa doença, enfatizo aqui a rotação de culturas, tratamento de sementes, depois nós vamos ver que tem produtos que têm uma maior eficiência para esse patógeno, e o tratamento da parte aérea. Se destaca aí também as misturas, triazóis e estrobilurinas, têm demonstrado maior eficiência para controlar essa doença na parte aérea, já num estágio mais avançado de desenvolvimento da cultura. Queria chamar a atenção aqui para vocês esse quadro, que já é bem antigo, mas ele é muito interessante, porque ele dá uma dimensão numérica do que representa fazer monocultura ou fazer rotação, e a sua relação com a ocorrência de mancha amarela, especialmente. Então, num sistema de plantio direto, tá? Nós temos uma situação de monocultura e a rotação inverno sem trigo. Eu queria que vocês olhassem com mais atenção esse número, 7 para 0,6, que em última análise significa a quantidade de doença. Aumenta, digamos assim, 7 vezes como inóculo inicial, né? Passa de 0,6, né? Onde se tem rotação, para 7, aumenta mais de 10 vezes essa fonte inicial, essa severidade inicial no estágio de alongamento para essa cultivar, quando não se faz rotação de culturas. Enfatizar mais uma vez a questão da mancha amarela e a sua relação com o período de molhamento. Essas 3 linhas aqui representam quantidade de doença, que na vermelha é maior. Ela aumentou na medida em que se teve mais horas de molhamento. Essa linha vermelha expressa, então, com 24 horas de molhamento, mesmo para temperaturas variando de 10 a 30, a quantidade de doença, a intensidade da doença é muito maior do que com 6 horas de molhamento. Aquela velha relação doença com umidade, né? Gibberella é um problema clássico, aí o mundo todo está preocupado, não é só o Brasil. Resistência não é fácil, tem uma única fonte de resistência chamada Sumai 3, uma cultivar antiga, que se trabalha muito em cima disso, mas não tem se obtido o sucesso que se deseja. Tem alguns materiais, algumas cultivares que têm um pouco mais de tolerância, mas é um problema bem sério. E essa é a dimensão desse problema. A tendência é aumentar na medida em que novos critérios têm sido criados para regular, digamos assim, o problema da Gibberella. E um deles é esse da questão das micotoxinas, né? Vocês devem saber que tem uma legislação que foi aprovada há um ano e pouco, né, que limita cada vez mais a presença dessa micotoxina produzida pelo fungo, né, por Gibberella Z, o Fusarium graminearum, na farinha, no pão, enfim, no grão em geral. E uma coisa que talvez as pessoas não se deem muito em conta, que é o seguinte: essa toxina aqui, desoxinivalenol,
ela é extremamente estável, mesmo no preparo lá do pão, né, numa temperatura mais elevada, ela permanece agindo, né, agindo sobre seres humanos, sobre animais, enfim. Então é um problema sério. Principal estratégia de controle: cultivares mais resistentes dentro das possibilidades, dentro das opções, fungicida na espiga, dentro das possibilidades, né? Também lembrando sempre que a espiga tem uma fisiologia toda especial. O que se quer da aplicação de fungicida na espiga: no primeiro momento, proteger a espiga; no segundo momento, proteger o período de florescimento, né? Recomendação principal: procurar proteger o florescimento, desde o início do florescimento. E combinado tudo isso com a questão ambiental, né? Vocês sabem que na medida em que se tem período de chuvas, né, a tendência da importância do desenvolvimento da gibberella é muito maior. Eu abro um parênteses aqui para mencionar um fato todo especial, né, que a questão do humano. O ano passado foi disponibilizado para os produtores, está sendo disponibilizado um fungicida que na Europa é o principal fungicida que se usa para gibberella, né, que é um produto que tem no seu, na sua composição proteoconazol, né, que é um produto que também não é um controle total, mas é o que se tem de melhor e que é o que mais se usa na Europa. Bueno. Só para fazer uma relação aqui sobre o que significa a perda por gibberella, nós vamos identificar aqui então uma situação já para o início dos anos 2000, que ficava entre 13%. Em termos de dano. Rotação de cultura para gibberella, pouco eficaz, na medida que tem uma série de hospedeiros alternativos, se destaca o milho. O pólen é a principal porta de entrada para a espiga, mas não é o único. Quem acha que só pelo grão de pólen, pelas anteras, né, melhor dizendo, pelas anteras, é que o fungo pode penetrar, não é verdade, né, ele pode entrar mesmo nos grãos, né, mas é a principal porta. Então, lembrando aquilo que eu falei, né, procurar proteger esse período de florescimento. Bueno. Aqui, só para fazer uma relação, o que significa gibberella com umidade. É uma relação que se faz entre produtividade e período de chuva e precipitação durante a primavera, né? Um período de 45 dias. Mensagem principal: mais chuva, menor produtividade, né? Associado principalmente ao desenvolvimento da gibberella. O problema todo, e isso que nos complica bastante, é o seguinte: nós temos dados indicando que a quantidade de chuva na primavera tem aumentado ao longo dos anos, né? Esse levantamento aqui foi feito pelo pessoal aqui da Embrapa, desde 1917 até 2006, isso é um intervalo de 80 anos ou algo mais, algo em torno disso, indicando que em outubro, novembro principalmente, a taxa mensal de aumento da precipitação é em torno de 1 milímetro. Isso é um problema aí para se produzir trigo. Bom, vou falar sobre controle químico. A gente tem duas possibilidades, né? Controle do tratamento de sementes e na parte aérea. Aqui os custos, né? Tem variação em relação ao custo, dependendo do produto, né? Faço toda uma propaganda aqui para o tratamento de sementes, uma estratégia muito interessante, barata, baixo impacto ambiental e muito eficiente, né? Mas nem todos os produtores adotam essa prática. Tratamento da parte aérea, hoje em dia se cai basicamente nesses dois grupos químicos, tem uma variação muito grande de valor, de custo. Esse é um fenômeno que tem ocorrido nos últimos 7, 8 anos aí. O custo do fungicida tem baixado. Principalmente, isso é uma coisa que não poderia ser diferente na medida que vai se perdendo a patente desses produtos, vai baixando o produto. Mas esse é um dado. Produtos com relativa eficiência, bons produtos, têm baixado bastante o preço. Tratamento de sementes, né? Tem um outro componente aí que é o seguinte: as empresas também não têm muito interesse, essa é a minha percepção das coisas, em disponibilizar, em trabalhar com tratamento de semente. Para vocês terem uma ideia, para confirmar o que eu digo,
Tratamento da parte aérea tem 79 produtos registrados. Pré-tratamento de sementes, só 11. Uma diferença bem interessante, né? Vantagens do tratamento de semente, né? A questão do impacto ambiental, na medida que tu coloca menos produto, né, no meio, né? Comparado, por exemplo, com o tratamento da parte aérea. Tu pode postergar, adiar a necessidade da aplicação da parte aérea na medida que tu protege esse período aqui. Aqui um exemplo do que significa fazer tratamento de semente para o controle do oídio. Então, aqui nós temos um detalhamento desse aspecto, uma cultivar suscetível ao oídio, em que aos 60 dias nós temos no controle, sem fungicida, 7% de severidade, tá? Nas sementes em que se fez o tratamento, 0% aos 60 dias, dependendo do produto aqui. Então, protege por um determinado período. Aqui é só a relação dos produtos, dependendo do patógeno, né? Tem produtos que são mais indicados, daí por isso a questão da estrelinha aqui. Tratamento da parte aérea, aquilo que eu mencionei anteriormente. Tem ocorrido uma evolução dos fungicidas, dessa disponibilização de fungicidas para os produtores. Aqui aquele produto que eu mencionei anteriormente, que vem sendo usado bastante na Europa, a Giberella. E que começou essa história lá em 1976, quando pela primeira vez foi indicado fungicida para o controle de doença da cultura do trigo. Bom, como eu já falei, né, a questão da Giberella, quando se deve fazer o controle? Então, tem que considerar a ideia principal é proteger a espiga, proteger o florescimento, considerar a questão de ambiente, né? Dou mais um ingrediente aqui, que a Embrapa tem um aplicativo chamado Cisalert, que ali você pode adicionar alguns componentes, tipo cultivar, época, chuva, e pode definir, pode auxiliar muito isso na determinação do melhor momento de fazer o controle da Giberella e até mesmo das outras doenças. Bueno, mas em relação às doenças da folha, tá? Quando que se deve fazer a aplicação, fazer a primeira aplicação lá, né? Então, para a doença da folha, vamos considerar o ídio, manchas e ferrugem da folha. Basicamente, digamos assim, a gente tem 3 ou 4 estratégias, né, para definir isso. Elas estão colocadas aqui. Fazer um preventivo, independente da presença de doença, vai lá, final do alongamento, começa a aplicar, de 20 em 20 dias vai aplicar. A gente não concorda muito com isso, porque fere qualquer ação da ciência aí, né? A gente pode fazer para os primeiros sintomas, né? Considerando que as doenças elas têm uma dimensão de crescimento, né? Aparece, produz mais sementes, vamos chamar os esporos de sementes, e vai aumentando. Então, vamos controlar no início. E também tem o LDE, que é um cálculo matemático baseado em que se coloca alguns componentes ali, fornece alguns itens para essa fórmula matemática e se obtém valor. Nós vamos fazer um exercício mais adiante. Tem uma quarta possibilidade que é o movimento. Movimento do vizinho. Vê o vizinho lá movimentando o trator. Ah, está movimentando, também vou começar a aplicar. E é bastante adotada essa estratégia. Bueno, então vamos fazer um cálculo. Então, vamos fazer um cálculo aqui. Vamos fazer um exercício do LDE aqui. Bom, então tem fórmulas matemáticas que definem isso. Já previamente estabelecidas, né, que essas fórmulas matemáticas elas foram definidas a partir da avaliação, da observação do desenvolvimento das doenças e do dano que elas provocam em um determinado ciclo, no ciclo da cultura. Né? Então tem essas fórmulas aqui, já estão prontas. Queria aproveitar para fazer uma propaganda, é uma coisa muito importante isso aqui, que isso aqui deve ser a Bíblia aí do pessoal, que é as indicações técnicas, né? A grande maioria das coisas que eu falei aqui, está aqui nisso aqui, né? Que vocês tenham noção do que é, sabe o que é as indicações, que representa, como direi, um resumo do que a ciência oferece, do que a pesquisa oferece, do que é mais apropriado para conduzir uma lavoura. Está aqui. Bom, essas fórmulas estão aqui, né?
Então, você alimenta essas fórmulas com alguns parâmetros. Por exemplo, nesse exercício eu coloquei 3 toneladas por hectare, quanto vai se produzir, a eficiência da aplicação, o custo, quanto vai ser pago, né, para o saco de trigo, custo de controle e assim por diante. Bom, daí definiu-se como LDE isso aqui, ó. Então, para a ferrugem da folha, 10,6%. O que é isso aqui? 10% das folhas têm algum sintoma de ferrugem. Mancha, 7,2%. 7,2% das folhas tem isso. Oídio, assim por diante. Baseado naquela fórmula lá. Tá? É incidência. Tem que fazer pelo menos cada amostragem tem umas 40, 50 folhas, né, eliminar as folhas bem de cima e bem as de baixo, as do meio, e definir esse valor. Mas mesmo assim, esse critério ainda tem um fator de segurança, um fator de correção, para evitar erro. Então ele corrige, ele tira 5%, para evitar aplicar quando a doença já avançou. Então, para a ferrugem da folha, a gente usa, na verdade, o limiar de ação. Então tem esses valores aqui, ó. 5,6, 6. A grande dúvida é um critério técnico, tem embasamento, tudo certinho. Né? A grande questão, a dúvida que eu tenho é o quanto isso aí, esse critério, definidos esses parâmetros, ele é diferente dos primeiros sintomas, né? Que é um outro critério. Vamos imaginar manchas 2,2%. Será que não são os primeiros sintomas? Eu coloco um exemplo aqui do desenvolvimento da ferrugem, né? Que vocês viram lá era 5,6, né? Então, numa cultura sem controle, assim que vai se desenvolver a ferrugem nas plantas, né? Atingindo até 60% ou 100% de severidade, de incidência, né? Vai vindo. E esse 5,6 está aqui, ó, no início do desenvolvimento da doença na lavoura. Bom, pessoal, para encerrar aqui minha apresentação, depois o colega vai falar um pouco aí sobre uma estratégia aí que a gente tem para verificar a eficiência dos fungicidas. Né? A gente está fazendo um trabalho que o colega Flávio Santana vai explicar, mas para finalizar minha apresentação, uma vez mais eu reforço essa ideia das indicações técnicas, isso é fundamental. Até uma ou outra reunião atrás foi discutida a importância desse livrinho. Esse livrinho aqui é fundamental, ele nos dá várias informações sobre qualquer área aí relacionada com a cultura do trigo e cada cultura tem o seu livrinho, digamos assim. Observar muito a reação de cada cultivar, isso é fundamental também, ter essa noção. Fazer amostragens, que em última análise significa conhecer a lavoura, andar pela lavoura, e associar tudo que eu falei, né, o desenvolvimento das doenças em geral, com a condição ambiental. Né. Eventualmente pode-se ter uma cultivar que é suscetível, mas você tem uma condição ambiental de seca logo, assim, de não muita chuva, você não vai ter uma condição favorável para o desenvolvimento da doença. Pessoal, basicamente o que eu tinha para apresentar era isso. O colega